Doutor e doutora, hoje nós vamos falar sobre o tripé do financiamento habitacional. O que é o tripé do financiamento habitacional, Lohander? Para que serve? Onde que eu vou utilizar isso? Nunca ouvi falar disso na minha vida. O tripé do financiamento habitacional é simplesmente a diferença entre você vender um imóvel e realizar ele, que é quando você entrega, ou seja, quando o financiamento é aprovado, para quando o financiamento é reprovado. É a única coisa que impede você de conseguir o financiamento da casa própria para o seu cliente, e o único incentivador é esse tripé do financiamento habitacional. Se você conseguir entender ele é totalmente uma ciência, né? Até no meu treinamento eu especifico muito bem como que faz para dominar esse tripé do financiamento habitacional, que é o responsável por simplesmente por todas as aprovações de crédito de financiamento habitacional. Todas. Ele é basicamente 3 pilares que sustentam ele. O primeiro é o rating, o segundo é o score, o terceiro é o comprometimento financeiro. O que é o rating, Lohan? Rating é simplesmente o relacionamento do cliente com o banco. Essa é a grande diferença. As pessoas têm que entender que muitas vezes não aprova financiamento, a maioria das vezes não aprova financiamento, pode ser por um desses 3 fatores. O rating, por exemplo, é como o banco enxerga o cliente, como ele vê o cliente, como ele vai entender se o cliente vai pagar ou se não vai pagar, como é que ele entrega um produto de 200 mil, de 300 mil, de 500 mil para um cliente, sem saber se ele vai pagar ou não vai pagar aquilo ali. Ele vai medir totalmente pelo rating. Aí vem o comprometimento financeiro. O que é o comprometimento financeiro? É quanto a renda daquele cliente específico, quanto dela está comprometida, quanto que ele tem de boleto para pagar, quanto que ele tem de financiamento em outros locais, quanto que ele tem de consórcio em outros locais, quanto ele tem de parcelamento de crediário, por exemplo, que ele tem em outros locais, quanto que ele paga de aluguel. Isso é o comprometimento financeiro. Se você não sabe, todos os bancos eles enxergam o que o cara está fazendo, ele sabe tudo da vida dele, ele sabe quantos cartões de crédito ele tem, ele sabe quantas contas ele tem. E o comprometimento financeiro ele é medido sim e é levado em consideração para que todas as aprovações de crédito sejam analisadas. Eles utilizam como parâmetro esse comprometimento financeiro. E o terceiro e último deles é o score. O que é o score, Lohan? O score é simplesmente o rating, só que de um mercado como um todo. O score é como ele está no mercado, quantas vezes o nome dele foi para o Serasa, quanto CNPJ ele tem, se ele tem alguma dívida naquele CNPJ dele, quantas consultas ele tem no nome dele por outras lojas, que aquilo ali consequentemente significa que ele está pretendendo criar outros comprometimentos financeiros. Esses parâmetros são os 3 utilizados para conseguir todas as aprovações de crédito em todos os bancos que você for financiar uma casa para o seu cliente. Score, comprometimento financeiro e rating. É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem aqui embaixo que eu vou responder vocês. Se eu não puder responder, eu faço um vídeo completo para vocês.